Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje para falar de Sul-Americana, para falar de Libertadores. A gente tradicionalmente, antes de falar dos jogos, de chegar na rodada, nas notícias esportivas, que faz uma reflexão, né? É sempre importante a gente fazer uma reflexão, porque, como eu falo sempre, o futebol, ele é um reflexo da nossa sociedade. E nós, seres humanos, por natureza, nós somos resultadistas. Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, mas a sua disciplina ela é voltada a resultados. Então, pode levar mais ou menos tempo na sua cabeça, no seu planejamento, mas tudo que você faz é voltado a um objetivo, ou não. Ou você pode simplesmente procrastinar o resto da sua vida e viver sem objetivos. Mas no futebol, no futebol, tô falando, vamos pular no âmbito esportivo. Né? Tudo que se faz é voltado a resultados. Não tem jeito. É uma empresa, né? Um clube de futebol, antes de tudo, é uma empresa. Óbvio que mexe com paixões e emoções, e tem o lado folclórico de um torcedor tirar sarro do outro, de quebrar um tabu aqui, de quebrar um tabu ali, mas acima de tudo é uma empresa, né? Acima de tudo é uma empresa e é focado e é voltado a resultados. A gente elogia muito o trabalho que vem sendo feito pelo Palmeiras, pela sua comissão técnica, um trabalho extremamente longevo. Mas não adianta também a gente ficar só nesse pensamento de que, né, tem que dar tempo. É óbvio que isso tem que ser respeitado. E é por isso mesmo que o Abel Ferreira foi muito criticado nas últimas semanas, né? Inclusive por mim aqui no podcast. A gente faz a crítica em virtude de um trabalho de longa data. Mas a gente se esquece, acima de tudo, que o Abel ele é um treinador ainda muito jovem, como ele destaca nessa coletiva. Ele é treinador há 10 anos, como ele diz, né? E ele é um cara que está aprendendo. Ele está vivendo o seu melhor momento como treinador no Palmeiras. E ele ainda é um cara que está aprendendo. Você passar uma temporada num clube é uma coisa. Você passar 2 temporadas num clube é outra coisa. Você passar 3 temporadas num clube é uma coisa totalmente diferente. A crítica que se faz, obviamente, é em virtude de um longo trabalho, de um longo processo, uma metodologia que foi aplicada, que segue sendo seguida e que torna o Palmeiras hoje o clube que é, que todo mundo elogia. E a gente se esquece que ele ainda é um treinador jovem e que ele está aprendendo. E que ele continua aprendendo. E apesar de retrucar e de ficar insatisfeito, ele continua aprendendo. E ele tem esse aprendizado, né? Como eu falei, apesar de reclamar muito da imprensa, eu acho que ele segue absorvendo muito conteúdo, muita informação e ele segue aprendendo. O Pep Guardiola, no seu livro, diz que o terceiro ano de trabalho é o mais complicado. E o Abel vive o seu terceiro ano de trabalho, né? Então, a gente faz as críticas, não é assim, não é num tom de maldade. Tem muita gente que critica por maldade, eu sempre falo aqui, né? O Abel Ferreira hoje, ele é um cara que ele divide emoções dos seus seguidores, da sua seita, que são os torcedores palmeirenses, e dos seus perseguidores, a anti-seita, né? Que é uma seita anti. E tem gente que fala para maldade mesmo. Tem gente que faz a crítica pela crítica sem construção nenhuma. E a gente aqui no podcast, como eu sempre falo, a gente faz o papel racional e a crítica ela é feita com base em tudo que a gente já viu. E a ideia é justamente voltar a ver o Palmeiras performando, o Palmeiras na elite. Então, hoje, depois de passar por um momento complicado, uma certa turbulência, e o Abel explica um pouco do que aconteceu, o Palmeiras volta a viver um bom momento, com uma grande vitória em Minas Gerais. É o trabalho, é o trabalho. Mas se ele não fala o que está acontecendo, o que a imprensa faz é procurar. E o que às vezes muita gente faz é supor. E isso não é crime. Isso não é crime. A gente vai supor, a gente vai tentar deduzir alguma coisa porque é totalmente fechado. E se isso incomoda tanto
Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de transparência. Eu acho, só isso. Vamos chegar lá. Não vou falar sobre a coletiva de antemão, mas é só essa reflexão que eu faço, né? A gente falou muito de Abel e às vezes a gente critica, mas a gente se esquece que ele ainda é um cara que está aprendendo, que ele é muito jovem. Só que a cobrança é em virtude de tudo que ele já conquistou, né? Então, assim, para você ver o status que ele atingiu hoje, ele é um popstar no nosso futebol. Ele é um cara popstar. Vamos para as notícias do dia, eu giro pela rodada e notícia, tem muita notícia, tá? Eu vou tentar passar bem rápido. Primeiramente, assim, Globoesporte.com, antes que eu me esqueça, né? Deixar os créditos aqui ao site do GE. A gente teve o placar do Palmeiras. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Tivemos esse Nacional e Boca, né? 0-0. Muita expectativa pela estreia do Cavani. Tivemos o Goiás tomando 3-0 do Estudiantes, praticamente eliminado, na minha opinião. Jogar na Serrinha é muito difícil. Mas aí você reverter um placar de 3 é realmente difícil, tá? É realmente muito complicado. Mas a gente vai torcer muito. Eu não vou deixar de torcer, é uma viagem desgastante. Se um time aqui do Brasil já sofre para encarar o Goiás lá, você imagina o Estudiantes. Vai sofrer bastante. E o Botafogo que vira um jogo absolutamente maluco, espetacular contra o Guarani do Paraguai, tá? Começar por esse Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras começa em alta rotação, em alta frequência, começa a ameaçar, começa a prender e empurrar. Eu ia falar amassar, mas amassar não é o termo correto. Começa a prender e empurrar o Atlético para trás. E o Palmeiras segue nessa toada, com muita intensidade, e começam a surgir as oportunidades. E elas acabam sendo bem-sucedidas. Elas não, apenas uma. Do Rafael Veiga, mais ou menos na metade ali do primeiro tempo, ele consegue fazer o gol do Palmeiras. E o Palmeiras perde outras tantas oportunidades de ter um pouquinho mais de capricho, né? Um pouquinho mais de detalhe para fazer o segundo gol. Porque quando termina o primeiro tempo, eu parei e pensei, cara, essa era a grande chance do Palmeiras. Porque o Palmeiras não deixou o Atlético ver a cor da bola. O segundo tempo, essa equipe do Palmeiras, nesse último mês, pelo menos nesses 2 últimos meses, é uma equipe que tem se caracterizado por cair muito fisicamente no segundo tempo. E não deu outra. Eu acho que o crescimento do Atlético, obviamente, é uma mudança de postura dos jogadores. Estão jogando em casa, o torcedor está empurrando, mas também por uma queda física do time do Palmeiras, que começa a ver o Atlético crescer e crescer e crescer e criar oportunidades. No final do segundo tempo, termina um jogo tenso. Tenso, um abafa, bola na área, tentativa de tudo quanto é jeito. Palmeiras segura a vitória, mas assim, foi melhor de uma forma geral? Foi, mas sofreu desnecessariamente, porque mais uma vez o time sofre com essa falta de eficiência. Quando está melhor na partida, não conseguiu ampliar mais o marcador. Seria um resultado que poderia até, cara, levar para um segundo tempo e deixar o Atlético tão desmoralizado que eles não tivessem condições psicológicas de lidar com essa situação. O psicológico pesa muito. O psicológico pesa muito. Pro Atlético não ter marcado. Ele joga a favor porque empurra o time para frente, mas ele joga contra naquela última bola, né? Naquela última decisão. E o que eu vou fazer? Devo chutar pro gol? Devo tocar? Devo cruzar? E nessa brincadeira de nervosismo, o Galo não foi um time... Você fala, como assustou. Mas as bolas na área são assustadoras, né? Se bem que eu acho que dificilmente o Atlético faria gol, porque a dupla de zaga do Palmeiras estava muito bem no jogo, né? A dupla de zaga do Palmeiras, Murilo e Gustavo Gomes, os caras estavam realmente numa noite inspirada. Os caras estavam realmente numa noite inspirada. Apesar do abafa, não acho que houve... É que o abafa ele é sempre tenso, né? Ele é sempre tenso pro torcedor. Mas eu acho que não houve, assim, um lance que você fala, caraca, esse foi que foi. Talvez uma defesa importante do Everton, mas eu acho que só isso. Acho que só. Uma, duas no máximo, assim, mas a outra nem sei se foi tanto assim, né? Pro Everton, pro goleiro do nível do Everton, é que isso que eu tô falando, pro goleiro do nível do Everton,
Não sei se eu vi uma grande defesa, assim, algo absolutamente espetacular. Eu acho que não teve. Foi um jogo que o Palmeiras, de uma forma geral, foi melhor, teve as melhores oportunidades, não ampliou o marcador, leva um resultado importante para São Paulo e está com uma boa vantagem. Porque os duelos, os confrontos entre essas duas equipes costumam ser muito complicados, né? Costumam ser de pouquíssimos gols. As duas últimas temporadas ninguém ganhou de ninguém, né? Agora que o Palmeiras consegue vencer o Atlético, então não vai ser fácil. Não vai ser fácil, apesar da vantagem, não vai ser fácil porque jogar no Allianz Parque, e com todo o respeito ao torcedor palmeirense, isso empurra muito o time. Mas em mata-mata não tem se mostrado algo positivo para o Palmeiras. O retrospecto não é muito legal para o Palmeiras. Só a gente puxar da memória uma eliminação recente na Copa do Brasil. Não é algo. Não é um fator importante? Sim. É um fator relevante? Sim. Mas não é um fator determinante. Enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque é muito difícil, é muito complicado, mas não está nada definido. Não é algo determinante. E se a gente puxar mais na memória ainda, o ano passado teve Atlético Paranaense, teve o São Paulo de novo. Então, assim, decidir esse jogo no Allianz Parque não é uma parada que tá definido, tá fechado. Mas que o Palmeiras tem uma grande vantagem e que tá no momento melhor e que tá jogando mais bola, isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Palmeiras tá com. Pelo momento, tá? Pelo momento que a gente vê das duas equipes. Cara, o trabalho, a gente não viu nada ainda do trabalho do Felipão no Galo. Não viu nada. Na última partida no Campeonato Brasileiro, que perdeu pro Flamengo, eu até falei, pô, a gente viu uma evolução. Mas essa partida foi. Cara, tomou um banho tático do Palmeiras no primeiro tempo. Então, assim, tudo que a gente falou, pô, jogou bem contra o Flamengo, não deixou o Flamengo jogar por cerca de 80% do jogo, até a hora que o Arrascaeta arrebenta com o jogo e vira a partida. A gente viu pouca coisa daquele Atlético nesse jogo contra o Palmeiras. Pouquíssima coisa. Então, a comparação de um trabalho de longo prazo, de longa data, contra um trabalho que ainda não tem muita coisa. Não tem muita coisa. E tenho minhas dúvidas se vai ter muito mais coisa pela frente aí. Uma eliminação para o Palmeiras, eu acho que o Felipão cai. Eu acho que o Felipão ele foi contratado para segurar as pontas da Libertadores. Já tem uma derrota. Dá para buscar? Óbvio que dá. Óbvio que dá para buscar, mas pelo momento, pelo que as duas equipes estão jogando, pelo nível de confiança e pela pressão que se tem em cima do Atlético, olha, o Palmeiras está com um caminho muito bem pavimentado. Tem nada decidido, como eu falei. Eu puxo aqui pelo. Eu tento jogar pro lado da superstição do torcedor, né? Já joguei pro lado da superstição do Galo e pro torcedor do Palmeiras, de olhar a sequência. Estamos melhores, trabalho mais consolidado, o time tá numa crescente, tá todo mundo evoluindo fisicamente, estamos fazendo mais gols. A dupla de zaga tá voltando a arrebentar, estamos tomando menos gols, o Everton segue brilhando, então tem tudo isso. E pro lado do Atlético eu já falei, o Palmeiras jogar no Allianz Parque é uma dificuldade bizarra, difícil, óbvio que é, mas não é um fator determinante. Citei aí alguns resultados recentes que o Palmeiras não foi bem sucedido. E se puxar da memória, tem mais coisa lá atrás, né? No ano imediatamente anterior, eu me lembro de CRB, por exemplo. Me lembro de CRB. Então não é uma coisa assim que ó, tá definido, tá fechado. Tem que lutar, tem que brigar e o Palmeiras vai ter que brigar muito também. O planejamento vai ter que ser focado nesse jogo, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, os caras vão vir para incendiar, mesmo pode não estar nem um primor taticamente, mas eu acho que o Atlético vai tentar jogar no físico, pelo menos. No físico, para ver se consegue emparelhar e para aprontar alguma coisa. Vamos de Sul-Americana. Confesso que não vi o jogo do Estudiantes de Goiás, porque eu estava acompanhando Botafogo e Guarani. Mas que pancada, hein? Que pancada. Eu acho que dá para buscar. É muito difícil. É muito difícil. Acho que até melhor, assim, pro Goiás, pensando no Campeonato Brasileiro, talvez de repente largar a mão, cara. De repente largar a mão. Mas vamos ver, né? Vamos ver. O futebol tem as coisas loucas, né? A gente viu o jogo do Fluminense. Tem coisa maluca. Quando você menos espera, pode acontecer alguma coisa. O Botafogo estava numa noite ruim. O Botafogo estava numa noite ruim. Toma um gol do Guarani.
ali com cerca de 3 minutos, o tal do Benítez, né? E podia ter tomado mais. E podia ter tomado mais. O Botafogo estava perdido em campo. Iniciou a partida assim, meio. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Os caras entraram em marcha lenta. Não sei se foi um misto de. Até por mexer na equipe, não sei se foi um misto de nervosismo, com falta de ritmo de jogo, com falta de entrosamento. Eu acho que foi uma mistura de tudo. Pô, competição internacional, os caras vão vir respeitando, porque o gramado é diferente, a gente não tá muito. Tem alguns que tá sem ritmo de jogo, outros não estão muito bem entrosados. Eu acho que foi uma mistura de tudo. Ansiedade, nervosismo, pressão. E nessa brincadeira o Guarani aproveitou e foi para cima mesmo. Foi para cima mesmo, fez o seu gol rápido, cedo no jogo. O jogo foi ficando tenso, né? Porque o Botafogo teve que buscar a virada, tá jogando em casa. Aí, repito, o Guarani teve oportunidade. Eu acho que até chegou a fazer um que foi impedido. Não sei se chegou a fazer. Minha memória tá falhando agora. Tava impedido, tava muito bem impedido. Mas aí é a resiliência, né? Aí é a resiliência, porque o time vai passando o tempo, vai ficando mais nervoso, vai ficando mais nervoso, o torcedor vai ficando mais ansioso, esse sentimento ele vai se espalhando pelo estádio, vai chegando até os jogadores e vai ficando difícil. E vai ficando tenso. A gente falou ontem da seleção brasileira no jogo contra a Jamaica. Vai passando o tempo, você vai ficando tenso, você precisa fazer o gol. Você precisa fazer o gol, e vai passando. Só que aí, o que o Bruno Lage faz de forma muito sábia, né? Ele coloca um sangue novo e uma galera experiente. Ele coloca o Segovia, ele coloca o Tiquinho Soares, que na minha opinião foram os dois caras que viraram a chave. Foram os dois caras que viraram a chave. Botafogo chega ao gol do empate com o Hugo, ali na metade do segundo tempo, e no final da partida, lá para os 90 minutos, pênalti e Tiquinho Soares, o homem de gelo. É o homem de gelo, pô. Talvez a última grande oportunidade da partida. Aí você tem um pênalti ao seu favor. Você tem que fazer o gol. A torcida tá ansiosa pelo gol da virada. Ele vai lá e marca e converte. E aí, cara, o estádio vem abaixo. Assim, é um negócio. Aí a festa do torcedor é algo absolutamente fenomenal. É absolutamente espetacular a festa do torcedor, né? O famoso ai, 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 ai. Tá chegando a hora, né? O dia já vem raiando meu bem. Tiquinho Soares é foda, todo mundo cantando em coro, né? Muito bonito, cara. Muito bonito. Muito legal a festa do torcedor botafoguense, que mesmo no jogo que não era brilhante, conseguiu buscar o resultado. Essa equipe do Botafogo é uma equipe enjoada. É uma equipe enjoada. Eu falo muito de Flamengo e Palmeiras, né? Olha, o Palmeiras, o Flamengo, são duas equipes que você não pode desligar nenhum segundo. Porque os caras estão só ali. Pode estar até mal no jogo. Mas os caras só precisam de um momento. O Botafogo, para mim, hoje está nesse grupo. De Flamengo, de Palmeiras. Ele faz parte desse seleto grupo. De equipes que você não pode se desconectar por nenhum momento. Porque eles podem estar lá fazendo um jogo ruim, com um pouco de nervosismo, com um pouco de ansiedade. Mas eles só precisam de um momento. Eles só precisam de um momento. E o Botafogo tem também jogadores decisivos. Tem jogadores que entram para pôr a bola no chão e para trazer tranquilidade. Sabe aquela coisa de eles não entram para ser mais um, para fazer um abafo, ficar jogando bola na área, não. Eles entram para, ó, calma, calma, eu tô calmo, fica todo mundo calmo, a gente vai buscar isso aqui. Tem que ser na tranquilidade, porque se for no abafo, é bom pros caras. É o que os caras querem. Eles fizeram muita cera. É o que os caras querem. Eles querem desespero mesmo. Você tem um cara que. E o Botafogo tem essas peças também. De chegar, de entrar, de dar tranquilidade. Então é uma equipe que. Cara, é impressionante, cara. Tá dando gosto de ver o Botafogo. Porque, repito, não foi um jogo brilhante. E algumas partidas recentes do Botafogo também não têm sido brilhantes. Mas o que é legal é de ver o quanto esse time é guerreiro. O quanto esse time é guerreiro. E não é uma vitória.
assim, de bate-rebate, de bumba meu boi, bola que desvia, bate, rebate, rebate no tornozelo, na joanete de alguém para entrar no gol. Não, mano. Não é essa parada, não. O Botafogo é muito mais. O Botafogo atingiu um status hoje que pode não ser financeiramente tão poderosa quanto o Palmeiras e o Flamengo. Mas é uma equipe que tecnicamente hoje rivaliza. E tá até melhor, né? Porque no confronto, no duelo direto entre essas duas equipes, venceu as duas. Então tá até melhor a equipe do Botafogo, esportivamente falando, tecnicamente falando, tá melhor. Né? Tá melhor. Vamos ver o segundo turno. No primeiro turno eles foram melhores. Né? Vambora, vamos para notícias esportivas? A gente vai ouvir o Abel Ferreira, mas eu sempre trago a notícia, algumas chamadas para você, torcedor que não conseguiu ouvir a coletiva. Matéria do GE, tá? Só pra deixar os créditos mais uma vez. Aspas do Abel. A primeira parte foi muito bem jogada, com as dinâmicas bem feitas e na casa do adversário, na casa de um adversário muito poderoso. Estamos na metade de uma eliminatória. No segundo tempo, nos empurraram mais para trás. Mas normal. Eu não achei normal, mas tudo bem. Sinceramente, nessa primeira parte do mata-mata, o resultado foi justo. Agora vamos decidir em casa. Por que eu não achei normal? Porque esqueci a palavra. Me fugiu a palavra. É, é muito óbvio falar isso, né? Assim, é muito óbvio não, assim, é muito utópico falar isso. É muito utópico. Eu sei que é muito sonhador eu falar isso. Não é, eu não falo isso de respeito ao Atlético Mineiro. Não é isso. Que quando eu falo uma coisa dessa, eu falo, não, você está desrespeitando o Galo. Os caras estão jogando ao lado do seu torcedor. Você falar que não é normal eles empurrarem o Palmeiras, é normal. Isso é normal. O que eu não acho que é normal é porque, pelo que foi a partida, o primeiro tempo, o Palmeiras ser empurrado para trás. Isso eu não acho normal. Comparando com o Palmeiras do ano passado, isso eu não acho normal. O Palmeiras do ano passado eu falei vários e vários podcasts que era um time que sobrava fisicamente com relação a todos os outros do Brasil. E hoje já não. Hoje é um time que chega no segundo tempo. Então, assim, se for por um recorte recente, é absolutamente normal. Mas eu pego um trabalho de longa data. Eu olho para o atual campeão brasileiro e o atual semifinalista da Libertadores. Cara, isso não é normal. Mas talvez eu tenha sido muito utópico, né? Talvez. Enfim, normal então, né? Vamos ser justos, normal. Porque o Galo. Senão eu vou, né? Senão eu vou desmerecer o Atlético Mineiro, que também tem, apesar de, cara, não ter nada em termos táticos, com todo respeito ao Felipão, tem grandes jogadores, né? Tem grandes jogadores. Vamos embora, vamos com as palavras do Rafael Veiga. Não decide, mas encaminha, de fato. O Veiga está numa crescente e o crescimento do Palmeiras vai passar muito pelo crescimento do próprio Veiga, que estava jogando muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Sempre que jogamos uma decisão, sabemos que o primeiro jogo não decide, mas encaminha muita coisa. É o que eu falei, ele não é definitivo, mas que dá uma ajuda, dá, porque joga uma pressão absurda pro outro lado, né? Vamos de Atlético Mineiro? Sem vitórias no Atlético, o Felipão rebate questionamentos e ironiza. O técnico é ruim. O treinador ironiza que, com a campanha atual, será rebaixado. É questionado sobre trabalho de 15% de aproveitamento, organização do time e queda no brasileiro, mas mantém a confiança sobre a Libertadores. Na tabela caiu, porque não ganha. E o técnico? É porque o técnico é ruim. E isso que você queria dizer? Ele pergunta ao jornalista, né? Um time organizado? Meu time é desorganizado? Isso é perguntas, tá? Ah, hoje ele foi? Então você está respondendo. Isso aqui é ele retrucando, né? Provavelmente alguém que fez uma pergunta para ele. Irado, né? Muito provavelmente irado. Ele defende o trabalho dele, mas o trabalho é muito ruim, cara. Rendimento de 15%. O rendimento é de 15%. Não adianta ele ficar bravo. O rendimento é ruim. O que se vê dentro de campo é ruim. Ou você quer que a gente fale sobre o quê? Felipão quer que fala sobre o quê? A quantidade de desarmes? A porcentagem de acerto de passes? A quantidade de cartões amarelos? O que todo mundo vai falar é resultado. O que o torcedor que vai lá e vai é pelo resultado. Você pode até
um, dois, três jogos da chegada do Felipão, a gente costuma até dar um desconto na crítica. Mas depois de quatro, cinco jogos já não dá mais. Por menos, por menos tempo que o cara tenha tido para treinar, aí já não dá mais, né? Aí eu acho que se o cara aceitou o desafio, se o clube trouxe um treinador para mudar alguma coisa, em três, em quatro, cinco jogos tem que mudar alguma coisa. Não digo que tem que amassar os adversários e jogar que nem o Flamengo do Jorge Jesus. Eu digo que tem que mudar alguma coisa. Esse que é o ponto. Não tô falando, não, o cara tem que chegar em três jogos, tem que fazer o time virar uma máquina. Não é isso. Eu só tô querendo dizer que em três, quatro, cinco jogos, você tem que ver alguma coisa mudar. E pouca coisa você vê que mudou, né? É nesse o ponto. Então, eu acho que ele dá uma muita retrucada, né? Fica difícil ler as aspas. Eu faço o convite para você ouvir a coletiva do Felipão, que eu acho que fica mais fácil para entender o que ele tá falando, tá? Torcida vai, não tem jeito. Ele fica bravo com a pergunta dos jornalistas, mas, cara, os jornalistas perguntam com base na frustração do torcedor. E muitos jornalistas são torcedores que vão lá na coletiva, são setoristas, e muitos setores são torcedores do Atlético Mineiro. Então não adianta ele ficar bravo. Ele tá indo lá, ele tem que responder e tem que falar porque o resultado é ruim. O time está em queda livre no Campeonato Brasileiro. Ele acredita numa classificação na Libertadores. Tá, tudo bem. Vai seguindo, pode até. Vamos pensar num cenário esdrúxulo, vai. Esdrúxulo não, porque são duas grandes camisas. Mas vamos pensar num cenário que o Atlético passa e segue em queda livre no Brasileiro. Como é que fica? Você garante que o Atlético vai ser campeão da Libertadores? Não garante, né? É complicado esse negócio aí. Ficar só retrucando. Por isso que eu falo, ó, você pode ficar bravo com o jornalista. E eu sempre falo aqui, se eu fosse treinador, eu ia dar piti com o jornalista em toda a coletiva. Mas como eu não sou, eu posso falar agora. Como eu não sou, como a gente acompanha o trabalho da imprensa esportiva, eu tenho que defender o trabalho da imprensa esportiva, ó. Ou não, né? A gente critica o que tem que ser criticado também. Algumas perguntas nada a ver, pergunta, né, sem pé nem cabeça. A gente faz também, te deixa a nossa crítica, mas né, não adianta o treinador ficar bravo, porque o que as perguntas são uma constatação da realidade. Ou tá todo mundo vivendo no País das Maravilhas e só ele vive na realidade? Aí tem alguma coisa errada. Se todo mundo vive no País da Maravilha e você na realidade, eu acho que você que tá vivendo numa realidade invertida, então, né? Eu não sei. Ou todo mundo é muito louco. Jejum de vitórias do Atlético Mineiro chega a 10 jogos, a pior sequência desde 92. Eu fiz um minuto de minuto não, né? Eu fiz alguns segundos de silêncio justamente porque a gente acabou de trazer, né, uma algumas aspas do Felipão, bastante tirado. As perguntas são em relação a isso, né? Pior sequência desde 92. E aí, ele tá achando legal? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então não adianta ele ficar pé da vida, porque aí não é construtivo, é pior para ele, né? É pior para ele, que se estressa à toa com uma coisa que é óbvia, né? Vambora, vamos de Bruno Lage. Elogia Tiquinho, jogador que tem tudo. Pegar algumas aspas do Bruno Lage. Foi uma exibição para olhar os pontos positivos da primeira virada da equipe, que teve controle emocional para continuar jogando. Soube ter a atitude de ir crescendo. É um trabalho fantástico com esses homens. Esse é o compromisso do Botafogo. Ir jogo a jogo com este empenho. Cliquei no link, foi mal, perdão, gente, para quem está assistindo. Com este empenho e essa dedicação. Tivemos a capacidade de virar o jogo com os que iniciaram e com os que vieram do banco. Pelo número de oportunidades que criamos, poderíamos ter concretizado, mas o futebol é isso. Criamos oportunidades para marcar, marcamos dois, totalizamos um, e na próxima semana vamos para o Paraguai decidir a eliminatória. Ele fala de oportunidades, mas até teve oportunidades, mas era aquele momento que eu falei, um time muito nervoso, ansioso, de querer buscar um empate a todo custo, tomando decisões erradas,
na finalização ou na decisão de dar um passe, de dar um toque de bola a mais. Agora conseguiu uma grande vitória. E vai para o Paraguai, eu acho que com um grande resultado. Para fazer um jogo mais tranquilo lá. Ó. Vai ter pressão do torcedor? Para o Botafogo isso não pesa. Parece a equipe do Botafogo, questão de torcedor não pesa. Os caras podem encher lá, fazer o caramba, né? Não vai pesar. Para esse time do Botafogo, não. Então, eu acho que essa vitória era essencial, era fundamental para evitar um jogo lá dos caras ficar fazendo cera, catimbo o jogo inteiro, como eles já fizeram nesse jogo, né? E aí, quando tá perdendo, quando toma virada, curiosamente, o goleiro não sente mais nada, né? Curiosamente, né? É aquelas coisas, os milagres do futebol, né? Vambora. Vamos de Roger Guedes, terá contrato de 4 anos no Catar. E aí o Corinthians vai até ganhar uma grana com isso, ó. É o contrato da vida dele. Assim definiu uma pessoa próxima a Roger Guedes. Vínculo de 4 temporadas, com salários de luvas milionários. A transferência foi fechada por 10 milhões de dólares, cerca de 48 milhões na cotação atual. O Roger Guedes tem 60% desse valor, o que equivale a 28,8 milhões. E o Corinthians tem 40%, ou seja, o Corinthians ganhou mais de 19 milhões com essa negociação do Roger Guedes. Tá bom para você? Né? Tem muito torcedor que ficou bravo, mas ele sai e deixa uma bufunfa boa pro clube. É um atleta de 26 anos, gente. Um atleta de 26 anos. Deixar mais de 19 milhões pro clube não é pouca coisa, né? Fora o que ele entregou esportivamente também. Fora o que ele já se entregou e se dedicou dentro de campo. Então acho que foi o. Cara, não tinha como segurar, né? Não tinha como segurar. Como o próprio Vanderlei falou, isso é do futebol. Não tinha como não acontecer. Não tinha, né? Então tem aqui salários dele. Ó, aqui alguns valores. Ó. Pro torcedor que tá bravo tá bravo com o Roger Guedes, ó, ele ao deixar o Shandong Taishan, o Roger Guedes concordou em pagar 700 mil euros ao clube asiático. Ele também abriu mão de um alto salário, quase 10 vezes maior do que o do Corinthians. Ele pagou para sair e abriu mão de um salário que era quase 10 vezes maior do que ele recebia no Corinthians. Cara, não tem o que falar, né? Não tem muito o que falar do Roger Guedes. Né? O que ele fez para estar no Corinthians. E o que ele entregou dentro de campo. Por isso que eu sempre falo assim, a gente não pode ter, o torcedor não pode ter memória curta. Porque o que ele fez ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele quis. Ele não fez só pelo dinheiro, ele foi pro Corinthians para viver uma emoção. Ele deixou o dinheiro de lado. Ele viveu essas emoções e agora ele volta a pensar no dinheiro. É normal. Ele viveu, ele conquistou o que ele podia. E agora ele volta. E se der tempo, ele volta pro Corinthians. Se tiver bem ainda, volta pro Corinthians de novo. Você não tenha dúvida. Aqui a mulher do Roger Guedes revelou os valores que ele receberam do Pix. 40 mil, hein? Que coisa, hein, gente? Eu não imaginei que chegaria. Porque o Roger falou que ia doar o valor o valor que ele recebeu de Pix dos torcedores, né? Mas eu pensei que era algo assim de 5 mil que ele tinha recebido. Ele ganhou 40 mil. Que loucura, né, mano? E vai doar. Bacana até porque, né, pelo que ele vai receber, ele pode doar até o dobro disso, né? E certamente que ele vai doar também. Defesa de Reinaldo aqui sobre São Paulo, né? Porque o São Paulo anunciou a contratação de Lucas Moura e antes de Lucas Moura, a contratação de Rames Rodrigues. E aqui a contratação de Lucas Moura não tem nem os valores. Tá aqui ele com Casares, né? Bacana. Deixa eu ver, não tem nem valores. Tem valores? Não tem valores, né? E aí você vê jogadores que saíram e que estão na fila de espera para receber do São Paulo. Vem do São Paulo fazer grandes contratações, né? E aí a defesa do Reinaldo, o famoso King Naldo, né? Que o torcedor não quer nem ver o cara mais pintado, mas ele tem que receber o que ele tem que receber. Ou não, né? Ou não. Ou ele agora vai fazer caridade. Ele trabalhou. Pode não ter trabalhado bem. Eu não vou entrar nesse mérito, gente. Eu não vou entrar...
se ele trabalhou bem ou mal, mas ele trabalhou. Ele estava registrado, ele tinha contrato, né? O clube deve bonificações de gatilhos contratuais, direitos de imagem e uma pequena parte de salário ao jogador atualmente no Grêmio. Tem valores aqui. Isso. Defesa de Reinaldo entra com ação na CBF que pode impedir São Paulo de registrar jogadores, mas não deve impactar nas inscrições de Rames Rodrigues e Lucas Moura. Deixa eu ver se tem aqui valores. Tem valores? Valores. Ó, Reinaldo deixou o tricolor como lateral esquerdo com o maior número de gols marcados pelo clube, 32. Ele fez 375 jogos. Só Rogério Ceni jogou mais que ele nesse século. Jogou pouco no São Paulo, né? Não tem valores aqui de quanto São Paulo deve para ele. Eu queria ver quanto o São Paulo deve para ele, porque deve ser uma grana boa, né? Bonificações, direitos de imagem, um pouco do salário, é uma grana boa. E aí ele vendo chegando grandes craques lá, né? É fogo, né? Por isso que eu falei. Eu acho as contratações espetaculares. Mas o quanto que isso está dentro da realidade do São Paulo. Recentemente, Thiago Volpe entrou na justiça por falta de pagamentos de um acordo após sua saída e conseguiu um acordo para que o clube voltasse a pagar. Para o Volpe, que não está nem mais no Brasil, aceitar um acordo, sendo que o São Paulo atrasou, é porque o São Paulo vai ter que pagar mais. Tem juros na parada. Não se iludam. Aí o São Paulo, daqui a uns dias, algumas semanas, alguns meses, faz um acordo com o Reinaldo também. Vai ter que pagar mais pro cara, por causa de juros. Isso aí, cara, isso é sustentável para você? Isso é sustentável. Não, isso não é sustentável. Por isso eu falo, é muito legal, cara. É espetacular, né? É espetacular a contratação desses dois jogadores. Mas o quanto que isso está dentro da realidade do clube. É só esse o ponto que eu quero chegar. Eu vou assistir o jogo de São Paulo, eu vou curtir, eu vou desfrutar, né, da presença desses jogadores, como eu desfruto da presença do Suárez, né? Quando o Grêmio entra em campo, você tem a oportunidade de ver o Suárez jogando. Como eu tô ansioso para ver, assim, não sou torcedor do Boca e nem sou fã do Boca Juniors, tá? Mas não sou mesmo. Não sou mesmo. Não sou baba-ovo, não, de time argentino, não. Mas eu vou querer ver o Cavani jogando. Eu vou desfrutar. Não tem essa. Eu posso odiar um clube. Ah, odeio os clubes argentinos. Não odeio os clubes argentinos. Né? Odiar é um termo muito forte. Mas eu não gosto deles. Não preciso gostar. Mas eu posso apreciar um jogo de futebol, ou não. Eu posso ir na Argentina e apreciar um jogo do River, um jogo do Boca. É normal. Você vai lá para apreciar um jogo de futebol. Isso não necessariamente significa que você vai gostar. Né? Eu tô falando, tô me justificando antes que o torcedor fale. Ah, para assistir o jogo do Boca, né? Baba ovo. Não é isso. Você tem a oportunidade de ver um Cavani. Quando que você pôde imaginar que ia haver um jogo do Cavani? Né? Não que eu vou para a Argentina também. Se eu tiver a oportunidade, eu vou para ver o Cavani jogar. Mas é o que eu falei, agora tá perto. É uma possibilidade. Quem imaginar que um dia ia ver o jogo do Cavani? Ah, mas ele tá mais velho. Tudo bem. Ele pode estar mais velho. O Suárez está mais velho também. Mas o que a gente vê dele jogando, cara, é um negócio espetacular. É um jogador diferente. Rames Rodrigues e Lucas Moura é jogador diferente, gente. Não dá para ficar falando que, não, é jogador comum. Não é, pode estar mais velho. Longe dos tempos de glória. Muito longe dos tempos de glória. Mas o que eles. Assim, o posicionamento. Eu sempre falo assim: o posicionamento, a leitura do jogo que os caras têm é diferente, cara. É diferente. Ele pode ser lampejos. Pode ser lampejos numa partida, mas mesmo esses lampejos você fala, cara, é um bagulho diferente. É a mesma coisa do Suárez. Tem jogo que ele não faz um grande jogo, mas no lampejo que ele tem, você fala, cara, esse maluco é diferente, cara. Esse maluco é diferente. Então, a gente faz a crítica que tem que fazer. Mas não vou deixar de curtir um jogo também desses personagens, né? Não sou besta nem nada. O que é futebol é futebol. Se o Casares deixar um problema aí, o torcedor que tem que cobrar depois, né? A imprensa esportiva, e eu vejo muita gente falando, tá falando. É, legal, muito bacana, mas o quanto que isso vai custar? O quanto que vai custar essa brincadeira? Porque essa manobra já foi feita no passado, né? Num passado bem recente. Então, assim, a gente vai desfrutar e vai curtir um jogo desses dois grandes personagens do futebol.
não há dúvida. Agora, a gente também não pode deixar de pôr no holofote que isso me parece ser algo que não está bem dentro da realidade do São Paulo, né? Não sei, talvez sim, a gente não sabe. Vai depender, chegar na próxima temporada e a gente vê o balanço financeiro do São Paulo, tá? Sobre o Flamengo, vamos tentar acelerar aqui. Suspendeu Pedro por um jogo e aplicou multa por não se aquecer e advertência por falta, que faltou, né? Depois que o Pedro tomou o soco, ele não foi no dia seguinte, né? Ele não apareceu na reapresentação do elenco, né? Então acabou tomando punição. Eu acho que, assim, eu vi gente falando, acho que não era hora para dar punição, que, cara, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, a gente não pode confundir, ele passou por isso, por essa situação, tudo bem, ele passou por tudo isso. Eu acho que é responsabilidade do clube amparar, dar o suporte, dar o apoio, eventualmente, pô, tá com problema, foi pressionado psicologicamente, sofreu um terrorismo psicológico, vão ver um tratamento, vão ver, tá querendo se consultar, tá querendo buscar uma ajuda, a gente corre atrás. Mas a punição você vai tomar, cara. A punição não tem essa. Cara, senão é a mesma coisa. Uma pessoa comete um crime, não, mas ele ajudou a resgatar animais a vida inteira, né? Dá um desconto por ele ter cometido um homicídio. Cara, assim, é um cenário esdrúxulo, hein? É um cenário totalmente sem pé nem cabeça que eu tô falando aqui. Eu só tô falando para ilustrar, eu tô pegando algo bem pesado para ilustrar que, cara, uma coisa não exclui a outra. Ele sofreu uma pressão, ele sofreu uma agressão física e psicológica, mas ele cometeu os erros dele também. O que você sofreu não justifica o que você fez também. O que você fez de errado também. Ele tá ali sob contrato, ele tem que cumprir. Por isso que eu tô falando. Eu vi algumas pessoas falando na imprensa esportiva, pô, não é hora, né? O Flamengo tem que pensar no jogador, tem que dar amparo pro jogador. Tudo bem, eu concordo com tudo isso, tem que dar mesmo. E tem que dar mesmo. Mas a punição tem que acontecer. Senão virar bagunça. Os outros atletas vão olhar e falar: Pedro é o protegidinho. Então, o Gabigol tomou punição também. Ele tomou multa. E aí? Ele vai olhar e falar: eu tomei, sou o grande craque talvez do século do Flamengo, dos jogadores mais decisivos, que faz gol em finais, e tomei multa. Por que ele não? E aí você fala, não, mas com ele falou, não interessa o contexto. Eu também tive o meu contexto e não fui ouvido, e não fui respeitado. Então não tem essa, gente. Cometeu o erro, eu acho que tem que ser punido. Tem que ser profissional. A gente sempre está falando da questão do profissionalismo. Tem que ser profissional. Só que também tem que ter o profissional de ir atrás e falar, pô, vamos lá, então. Você falou que está sofrendo agressão psicológica, vamos correr atrás disso. Vamos buscar se reabilitar para você voltar a jogar, para você voltar a ser titular. Aí cabe o trabalho, seguir com o trabalho profissional. A punição faz parte de uma gestão profissional, gente. Não adianta ficar, não, tem que. O tal do veja bem, né? Não cabe veja bem. Eu até usei uma ilustração bem feliz para exemplificar que, cara, uma coisa não exclui a outra. Só isso. Uma coisa não exclui a outra. Tá, vamos embora. Vamos seguir aqui com as notícias da janela. Tá? O Flamengo lidera gastos, não é gastos, para mim é investimento. Gastos vai ser se não virar, né? Mas no momento são investimentos. Então o Flamengo lidera os investimentos da janela. Curitiba e Vasco contratam mais reforços. Vamos ver o balanço aqui. Tem o balanço, quem mais gastou na janela. O Flamengo conseguiu liderar os gastos com 91 milhões de reais. 48 com Luiz Araújo, 43 pelo volante Alan. O Atlético Paranaense se reforçou e aparece na sequência, com 28,8 milhões. O Furacão trouxe os argentinos Lucas Esquivel e Bruno Zapelli. Bahia, sob o comando do Grupo City, fecha. Olha a diferença, hein? O Flamengo, 91 milhões. O Atlético Paranaense, o segundo que mais gastou, com quase 30. Com quase 29. Olha a diferença, hein? E o Bahia, 28,3, é o terceiro que mais investiu. Nesse momento é investimento, né? Gasto, a gente vê se vai ser depois. Se não virar, aí vai ser gasto. Mas no momento é investimento. Contratação mais cara, Luiz Araújo, 48 milhões de reais.
Segundo o Alan, 43 milhões de reais. 48 o Luiz Araújo. O Alan, 43. E aí vai, né? Bruno Zapelli, 19. Arthur Arthur Gomes do Cruzeiro, 16. Gilberto do Bahia, 15. E aí vai, né? Aí faz o convite para você entrar e dar uma olhada aqui. Times da Série A que mais contrataram e gastaram na janela. O Flamengo, 3 reforços, 91 milhões. Atlético Paranaense, 4, 28,8. Bahia, 5. E vai embora, né? E vai embora. Faço convite para você. Aqui, ó, o Vasco, 8 reforços, hein? O Vasco da Gama trouxe 8 reforços. Vamos ver se melhora, hein? Vamos ver se ajuda em alguma coisa. O Curitiba aqui também, 8 jogadores, hein? 8 reforços. Só que o Curitiba, o investimento significantemente inferior ao do Vasco da Gama, né? Vambora. O artigo do O Globo agora, tá? Janela brasileira fecha com predomínios de atacante e clubes em má fase como destino mais comum. Né? Vambora aqui. Contratações por posição. 32 atacantes, 15 volantes, 10 meias e zagueiros. Isso tomado, meia e zagueiro 10. Laterais 9, goleiros 3. Os que mais contrataram, né? Cruzeiro, Goiás, Vasco. Coisa, hein, gente? Que coisa, hein? Apenas o Palmeiras não anunciou nenhuma novidade nessa janela de meio dia. Palmeiras 0, hein? Palmeiras 0. Para a loucura do torcedor palmeirense, né? A janela da Série B. Bom, só passar por cima aqui, fazer o convite. Teve a janela da Série B também. Eu trouxe, por que eu trouxe a notícia da Série B? Se você vai ficar irado. Cara, 126 chegadas e 73 saídas. Cara, que loucura, né? 126 chegadas e 73 saídas. A Série B é um revezamento, né? É o famoso revezamento de jogadores. Por que o Flamengo fechou a janela sem mais contratações? O Flamengo tentava a contratação do Wendel e também tentou até o Claudinho, ambos do Zenit, e não conseguiu trazer nenhum dos dois, né? O clube russo endureceu, né? Elenco é considerado acima da média, óbvio, né? Óbvio. Vamos ver se tem alguma coisa a mais. O Zenit é complicado, né? É muito complicado. Vamos embora, vamos agora com a coletiva do Abel, antes que a gente passe muito do horário, né? TV Palmeiras Fã, o canal oficial do Palmeiras no YouTube. Faço convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Abel Ferreira. Que Abel Ferreira tem muitos simpatizantes de outras camisas também. Então, primeiramente, eu faço convite para se inscrever no canal. E o segundamente, para você deixar a curtida no vídeo do Abel. Tá, vamos embora. Abel Ferreira, após essa vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Atlético Mineiro. Do esforço que fiz. Deixa eu ajustar o som, ó. Esqueci de ajustar o áudio. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, falar do ambiente espetacular. Eu gosto de jogar com estádios cheios. Em segundo lugar, falar do esforço que fizeram. Foi a primeira vez desde que estou aqui no Brasil que este gramado estava mais ou menos, que é uma coisa que dá um pouco de importância, mas faz toda a diferença para que o espetáculo possa ser melhor. Terceiro, aos meus jogadores, porque tivemos calma, tivemos tranquilidade, fomos competitivos. A primeira parte muito bem jogada, com as dinâmicas muito bem feitas. Em casa com um adversário super poderoso. Estamos a meio ainda de uma eliminatória. Na segunda parte, o nosso adversário empurrou-nos um bocadinho mais para trás, normal, tinha que reagir, tinha que ir atrás do resultado. E acho que, sinceramente, nesta primeira etapa, nesta primeira fase, eu acho que o resultado acaba por ser justo. Como te disse, estamos a meio e agora vamos discutir o segundo jogo em nossa casa. De entendimento. Teve um corte aí, né? Teve um corte no vídeo. Mas essa primeira resposta foi aquele trecho que a gente leu, né? No artigo do GE. E ele deixa uma crítica, né? Ao Mineirão. É a primeira vez que eu venho aqui, o gramado tá mais ou menos. O gramado do Mineirão realmente é difícil, né? É complicado. Isso é motivo de reclamação. Foi motivo de reclamação até das próprias equipes mineiras, que assim, estava impraticável por um momento.
e aparentemente houve uma melhora. Então ele até parabeniza as pessoas envolvidas, né, pela melhoria do gramado, porque tava mais ou menos dessa vez, não tava horroroso, tava mais ou menos dessa vez. Isso ajuda. Isso ajuda o Palmeiras, né? O jogo do Palmeiras, que é um jogo de muita verticalidade, muita velocidade, isso acaba ajudando. Sobre a questão que ele fala, né, que o, o Atlético no segundo tempo empurrou mais o Palmeiras, coisas do jogo, né? Fiquei meio assim, não concordo muito, mas coisas do jogo, né? Circunstâncias do jogo. Eu acho que foi uma somatória de fatores. Um time que está pressionado, a torcida que apoia, o Palmeiras também dá uma cansada. Eu acho que é uma somatória de fatores que faz com que isso se inverta, se inverta, mas não deixo de fazer a crítica, né? Com relação ao que a gente viu do Palmeiras no ano passado, volto a repetir. Essa queda que o Palmeiras tem no segundo tempo, ela é significativa. E ela é importante para o Palmeiras seguir bem na competição. Qualquer competição que for disputar, né? Que agora tem o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Da necessidade e a compreensão do que viria pela frente quando a gente fala de mata-mata de Copa Libertadores? Obrigado. Quer dizer, eu estou sempre a falar do mesmo e vocês não entendem aquilo que eu digo. Eu não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Vejam o Liverpool. Estou sempre a falar das coisas, acham que uma equipa tem que ganhar sempre. Eu fico muito triste quando ainda ontem estava a ver um jogo e em vez de realçar o valor dos adversários que se organizam, que investem, que estão cada vez melhores, não. Optamos por xingar as pessoas de quem nós gostamos. Eu não consigo entender essa cultura. Temos que olhar primeiro para dentro, perceber, organizar-nos, sermos melhores profissionais, sermos mais competentes. É isso que nós fazemos aqui. Eu já disse várias vezes, vou voltar a repetir, nós não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre a ganhar. E sobre a má fase, eu expliquei muito bem. Eu disse que nós, infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores que vocês não souberam, nem têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Temos vários jogadores em baixo de forma e mais do que em baixo de forma, lesionados, ou com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante. E isso sim foi a grande influência do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro ter um elenco curto e enxuto e arriscar do que ter 30 jogadores como quando cheguei e ter metade dos jogadores de fora chateados porque não jogam. E portanto, nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim que funciona no futebol e portanto, só quem não sabe como é que funciona o futebol é que acredita que uma equipa vai ganhar sempre. Boa noite. Esse final da frase do Abel, só quem não conhece futebol é que acha que uma equipe vai ganhar sempre, né? Ele poderia usar para ele mesmo, para reflexão dele mesmo. Porque ele fala que sim, tem coisas que vocês não sabem e nem tem que saber. Vocês têm que saber aquilo que a gente quer passar, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Então, só quem não sabe nada do futebol que acha que isso vai acontecer e que acha que isso é a verdade absoluta. Isso pode ser a verdade dele. Se ele tem essa visão ditatorial, assim, pensa num governo ditatorial, tá? Uma ditadura. Pegar assim, por exemplo, a China. A China é uma ditadura, tem só um partido. Pode ser mais ou menos flexível dependendo do lugar, mas é uma ditadura. O governo chinês divulga o que vai divulgar, o que quer divulgar para a população. Isso é uma postura, isso é uma ideia ditatorial, gente. Né? Então só quem não sabe nada de futebol, imagino que ele saiba muito, mas só quem não sabe nada de futebol que acha que no futebol é assim que acontece. Que a imprensa tem que saber só aquilo que o clube divulga porque é o que o clube quer divulgar. Não é assim, gente, né? Não é assim. Até porque se ele mostra esse descontentamento, que ele fala, pô, volta a repetir, a gente já explicou, teve jogadores que se machucaram e tudo mais, eles optaram deliberadamente, por livre e espontânea vontade, se manterem em silêncio. Foi uma escolha deles. Uma escolha deles. Vamos ficar em silêncio. E em virtude desse silêncio, e muitas vezes o próprio Abel, como ele mesmo falou, a gente vai falar o que a gente quiser falar, que a gente achar que vocês têm que ouvir. Então, se eles tratam a imprensa como um subalterno, como uma criança, a imprensa vai buscar informação por outras fontes. Porque esse é o trabalho da imprensa. Esse é o trabalho da imprensa séria. O trabalho da imprensa séria. Porque a imprensa sensacionalista vai inventar fatos.
a imprensa séria vai correr atrás da informação. E vai gravar o Abel na zona mista, por exemplo. Porque ali é uma área onde a imprensa está livre para atuar e para filmar e para registrar. Então, eu acho que o Abel tem o direito de falar o que ele quiser. Sempre falo aqui, eu acho que ele tem que parar de retrucar a imprensa, de responder a imprensa. Só que achei muito infeliz do que ele falou. Achei muito infeliz, só isso. Se essa visão do mundo que ele tem, onde você tem que ficar sabendo você só pode ficar sabendo o que a gente quer falar para vocês. Se ele tem essa visão que para mim é um tanto quanto ditatorial, tudo bem. Respeito, não concordo, mas respeito a visão que ele tem do futebol e talvez até que ele tenha do mundo. Talvez, porque se é essa visão que ele tem do futebol, que o esporte é um espaço altamente democrático, né? Se essa é a visão que ele tem do futebol, eu me pergunto a visão que ele tem do mundo. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Né? Até porque não cabe a gente falar dos assuntos pessoais de um jogador, ou de um profissional, ou de um treinador, que no caso é o Abel. Isso não cabe na pauta esportiva. Mas o que eu queria falar é, se eles se pronunciassem mais, se eles fossem mais transparentes, eu abri até o podcast falando sobre isso, as especulações iam ser menores. Porque dentro do clube tem gente que passa informação, ou ele acha que não. O jornalismo sério busca informações com pessoas dentro do clube. Porque apesar da presidente Leila não ter oposição declarada, de pessoas que vão fazer uma candidatura, que vão tentar bater de frente, que vão tentar competir. Existe oposição dentro do Palmeiras. Quem acha que não existe, está sendo inocente. Não conhece nada do futebol, como diz o Abel. Né? Quem acha que o jornalista não vai atrás de informação, não sabe nada do futebol. Está precisando aprender alguma coisa, talvez. E essas pessoas vão atrás de informação. Se as pessoas ligadas à Leila não falam, não falam com a imprensa. Alguém vai falar. Muito provavelmente a oposição. E a oposição vai falar coisas que talvez não refletem a realidade. Mas são pessoas que estão lá dentro. Então o jornalista ouve um, ouve dois, né? Estão falando as mesmas coisas. E aí quando os caras publicam, segundo fontes internas, está acontecendo isso no Palmeiras. Ah, mas isso não tem nada a ver, vocês estão inventando coisas. Bem, não estamos inventando coisas. Essa notícia foi apurada. Se ela é verdade ou não, eu não sei, eu tenho a minha fonte. Aí é outros 500. Não, isso é mentira. Tá, então fale a verdade. Não, vocês não têm que saber da verdade. Então, a gente vai continuar buscando a informação com quem quer dar informação. Com quem quer dar notícia para a imprensa e para o torcedor. Quem acha que isso não vai acontecer, não sabe nada do futebol. Né? Na minha opinião. Só isso que eu tenho para dizer. Se ele quer seguir com essa política, eu respeito a opinião dele. Se ele quer blindar, se ele vê isso como uma forma de blindar o elenco, eu respeito muito. Porque vem dando certo. O time do Palmeiras começa a dar resposta. Mas também não fique bravo com a imprensa. Como eu falo, assim, não precisa ficar bravo com a imprensa. Não precisa ficar retrucando a imprensa. Se é o jeito que você quer fazer futebol, faça, cara. Faça, você está sendo bem sucedido. Você é um cara popstar hoje. Faça o que você quer fazer. Mas não fica querendo o tempo todo, sabe, de forma obsessiva, querer responder à imprensa, preciso responder à imprensa, eles precisam me amar. Ninguém vai amar. Até porque agora com essa informação que ele dá de que ele não vai falar mesmo as coisas que estão acontecendo, muitos jornalistas vão, cara, então, já que não adianta falar com o Abel, tirar a informação do Abel, eu vou buscar com outras fontes. E essas fontes nem sempre vão ser vinculadas à atual gestão e nem sempre vão falar uma coisa que de fato reflete a realidade, né? E vai continuar esse ciclo vicioso. Ele vai só se estressar, né? Acho que quem vai se estressar mais é ele, não vai ser a imprensa e nem o torcedor. Vai ser ele que vai acabar se estressando mais de forma desnecessária. Abel, boa noite, Mike, tudo bom aqui? Pedro Cunha da Nova Brasil. Abel, queria te perguntar também ao Mike sobre o Rafael Veiga. O Veiga que vem tendo uma transformação do perfil de jogador do Veiga desde sua chegada no Palmeiras. Ele passou a ser um jogador mais decisivo, que pisa mais na área, faz mais gols, dá mais assistências e que também
vem melhorando o seu potencial defensivo. Queria saber de você sobre essa transformação do perfil do Rafael Veiga desde sua chegada. E ao Mike, queria saber também do papel do Veiga nesses bastidores no dia a dia do clube. Obrigado. O Veiga é aquele tipo de jogador que eu também já vos falei, dos 50%. Falei-vos das características que eu acho dos jogadores brasileiros e disse-vos o que é que eu penso. Eu acho que ele é um jogador completo. Foi um dos jogadores que também passou por problemas. As pessoas dizem, foi desde a chegada da seleção. Não, a seleção, o problema não foi a seleção. O problema é que nas seleções não se treina, ou se treina pouco. Quem joga é mais fácil manter o ritmo de quem joga, mas é assim com todas as seleções, não é só com a seleção brasileira, é com todas as seleções. Os jogadores que vão para a seleção jogam, têm ritmo, e os que vão e que não jogam, infelizmente, a própria método de trabalho é outro, mas o problema do Veiga foi exatamente a mesma com o Rony, a mesma com o Dudu, a mesma com o Murilo, a mesma com o Zé Rafael. Nós vemos o Zé Rafael hoje que não víamos há um mês atrás, porque tinha um problema e nós não podemos, como te disse, temos que, infelizmente aconteceu, nós temos que aceitar, foi num momento decisivo, que era uma luta que tínhamos, que era para a Copa do Brasil, tudo o resto estava dentro daquilo que planificámos. No Brasileirão, é verdade, há uma equipa que está fora da caixa, parabéns para eles, a correr assim acho que vão ganhar o Brasileirão, tudo bem, mas estamos alinhados até com os pontos que tínhamos o ano passado. Na Copa do Brasil foi o que foi, para dar parabéns aos nossos adversários, mas infelizmente, como te disse, o Veiga entrou num daqueles momentos também que baixou. Agora, a minha função enquanto treinador não é só ganhar, não é só dar títulos, é valorizar os jogadores, é valorizar o clube, é potenciar os jogadores, é perceber quanto é que eles valiam quando esta comissão técnica chegou e quanto é que valem agora. Não é só ganhar títulos, os títulos é uma consequência. Eu sei que vocês só olham para os títulos, mas eu antes de chegar ao Palmeiras eu não era treinador de títulos, era treinador de vender jogadores, de valorizar jogadores, de potenciar jogadores, e aqui faço as duas, não vamos fazê-las sempre. Fizemos no primeiro ano não sei quantos ganhamos, 2 ou 3, no segundo também mais 2, no terceiro, só que vai haver uma altura que não vamos ganhar. E quando as pessoas têm dúvidas, olhem para o Liverpool, né? Um grande treinador, grandes jogadores, há 2 anos que nada, e o ano passado fora da Liga dos Campeões. Portanto, isto é assim que funciona. O importante é os nossos jogadores continuarem focados, acreditarem neles, os nossos reforços são deles, e há uma coisa que é essencial e que é invisível aos olhos e que vocês não conseguem ver. Bom, aqui sobre essa resposta, a explicação do Abel, do porquê que o Veiga está tão abaixo, né? Do porquê que o Veiga esteve tão abaixo e ainda está voltando. Ele não está 100% ainda, ele está voltando. Ele fala que o Veiga foi um daqueles atletas que estavam sofrendo com lesão, não sei se com falta de condicionamento também, dessa temporada maluca, né? Tem uma coisa que eu não pontuei na pergunta, na resposta anterior do Abel, que ele falou, eu prefiro ter um elenco enxuto do que ter um elenco com vários jogadores e ter jogador emburrado no banco porque não joga. Eu vejo muito valor nisso. O Abel não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Então, assim, isso é um recado pro torcedor, pro próprio torcedor palmeirense, que tá desesperado e maluco e irado com a gestão do Palmeiras por não ter contratado o jogador. Mas isso é uma escolha do próprio treinador. Isso é uma escolha do próprio Abel. É óbvio que eu acho que o Abel queria um volante. Eu acho que o Abel queria um volante. Não aconteceu, mas eu acho que ele queria. Mas ele também não vai se remoer por causa disso. Até porque ele sabe que alguém ia ficar encostado. Alguém ia acabar ficando encostado. Se viesse um grande volante para assumir a posição titular, alguém ia acabar ficando no banco. Sei lá, vamos supor que o Gabriel Menino fica no banco. Ele não ia ficar feliz. Agora que ele começa a ser um protagonista, acontece uma grande contratação e ele volta para o banco, ele certamente não ia ficar feliz. E aí é uma questão que ele ia ter que lidar, né? Então eu compartilho e simpatizo muito dessa ideia do Abel. É óbvio que isso te custa. É óbvio que isso te custa, porque como ele falou, a gente fez um sacrifício, pagamos para ver e sofremos com isso. E custou a Copa do Brasil. Não acho que foi só pela essa queda, não acho que foi só por essa queda. Porque imagino que ele e a equipe dele tenham feito o planejamento justamente falar, pô, tem uma Copa do Brasil aqui no calendário, a gente vai fazer a gestão para que a gente chegue não em condições ideais, mas em condições ok para fazer essa disputa. E eu não acho que o Palmeiras chegou totalmente acabado para o jogo contra o São Paulo. O São Paulo venceu para mim com merecimentos. Venceu o Palmeiras dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. Ali eu acho que foi... O Palmeiras podia estar abaixo? Podia. Mas ali eu acho que foi
o trabalho do Dorival e dos jogadores são paulinos, que souberam jogar o jogo da forma como tinha que ser jogado. E estavam com mais vontade, estavam com mais gana, se prepararam melhor do que o Palmeiras. Teve esse contexto? Eu acho que não pode ser excluído esse contexto que o Abel levanta. Mas eu acho que esse não é o principal fator. Ele parabeniza o São Paulo, mas ele ressalta isso várias vezes. De que, infelizmente, isso aconteceu no período da Copa e tudo mais, mas parabéns ao adversário que passou. Eu acho que foi mais mérito do adversário do que essa queda do Palmeiras. E é óbvio que tudo contribui, né? Foi uma somatória de fatores. Mas ele fala isso, é que quando ele fala isso, soa meio que uma desculpa, né? Soa meio que uma desculpa, porque. E eu entendo o lado dele, de até dar uma desculpa, porque o que ele falou da eliminação do ano passado, esse ano era a hora dele dar a revanche no São Paulo. Dele mostrar, ó, jogando sério, sem ser prejudicado pela arbitragem, a gente vence. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele não pôde ter ele não teve essa oportunidade, por quê? Porque eu acho que ele mesmo falhou no planejamento. Mas é um aprendizado. Eu abri o podcast falando sobre isso. A gente critica o Abel, mas a gente se esquece que é um cara que ainda está aprendendo também. E não só ele, tem treinadores que nunca tiveram 3 anos num clube. Esses caras nunca vão saber o que é isso. O Abel nunca teve 3 anos num clube como treinador. Ele está vivendo isso pela primeira vez, ele está aprendendo isso agora. Ele cita o próprio Liverpool, né? Tá um treinador nojevo, baita treinador, mas não está vivendo os seus tempos áureos. É normal, isso é normal no futebol. Você dá tempo para o trabalho se renovar e voltar a acontecer, isso é essencial, né? Eu acho que isso é essencial. Concordo com ele. Mas do jeito que ele fala, soa um pouquinho como uma desculpa, né? A questão da eliminação na Copa do Brasil. É uma escolha que ele fez, né? É uma escolha que o Palmeiras faz, de ter um elenco mais curto, né? É o preço que eventualmente você vai se pagar. Mas eu acho que não é só isso, tá? E como ele disse, os principais reforços do Palmeiras já estão lá. Eu sempre falo aqui, eu acho que o Palmeiras precisa contratar 1 ou 2 jogadores. Eu acho. Mas eu sempre falo aqui, os principais jogadores do Palmeiras já estão lá. Os reforços do Palmeiras já estão lá. Eu não acho que é super crítico o Palmeiras contratar alguém. Porque o Palmeiras não precisa. O Palmeiras apostou na renovação de contrato de vários jogadores. O Palmeiras não precisa disso, né? Não urgentemente. Precisar, precisa. Mas não urgentemente como tantas equipes, né? Não, pra Veiga não tenho muito o que falar. Para mim é um dos melhores meias que a gente tem no futebol brasileiro. E ele, quando nós precisamos dele, né? Ele está ali sempre. É um cara que merece muito pelo momento que está vivendo. E, como eu disse, é um cara que está ali para nos ajudar e nos ajuda bastante. Abel, Bom, vou finalizar a coletiva do Abel, né? Só pelo que ele fala do Veiga, né? Muita gente falou que a Copa fez mal. A Copa não, a seleção fez mal pro Veiga. Mas ele estava vivendo por esse momento, né? De queda também. Ele fala, quem joga na seleção treina. Se mantém condicionado. E quem não joga não treina, né? Concordo com ele. O meu questionamento. Concordo em partes com ele. O meu questionamento é: a queda ela foi significativa. Certo? A queda foi significativa. E coincidiu imediatamente após o retorno do Veiga da seleção. Quando outros jogadores do Palmeiras foram à seleção e voltaram da seleção e voltaram abaixo, o Abel ele fez questão de falar que a seleção fez mal para esses atletas. No caso, o próprio Danilo, que hoje joga no Nottingham, está arrebentando no Nottingham Forest. Ele fez questão de falar isso. Ele pôs a boca no trombone para falar isso. Né? Fez mal, a seleção fez mal. Eu avisei que ia fazer mal. Tudo bem. Agora, coincidentemente, aconteceu a mesma coisa com o Veiga. E pro Veiga a seleção não fez mal, então. Foi a questão do treinamento. É isso que eu tô falando. Assim, cara, eu não sei o que aconteceu. A gente não sabe. A gente só pode supor, a gente só pode fazer suposições e tentar imaginar o que se passa. Ele deu uma parte agora, né, do que aconteceu. Ok. Se ele tivesse falado antes, muita coisa a gente ia deixar de supor. Falar, o que aconteceu é que lá ele não treinou,
ficou muito tempo treinando errado, né? Um treinamento talvez mais leve. E no Palmeiras ele treina de forma muito intensa, para manter o time muito intenso. E quando ele chegou, ele voltou, ele não estava em condições. E precisou se recondicionar. Beleza, legal. Se tivesse falado tudo isso antes, a gente não estaria tentando fazer suposições do que pudesse estar acontecendo. O que eu estou dizendo é que, curiosamente, quando aconteceu isso com o Danilo, ele fez questão de falar que o Danilo voltou, né, meio deslumbrado da seleção. E eu falava aqui, eu quero ver se ele vai fazer isso com o Veiga. Né? Eu quero ver se ele vai fazer isso com o Veiga, se ele vai fazer isso com o Rony. Porque os dois voltaram muito mal. Aqui o Rony, eu acho que o Rony quebrou o braço, né? Se eu não me engano. Aconteceu alguma coisa com o Rony, mais grave, né? Para ele ficar de fora. E aí quando volta é normal. Ele volta sem ritmo de jogo, ele tem que recondicionar fisicamente, tecnicamente, ele precisa se recondicionar. Mas o Veiga não, né? O Veiga teve um problema, como ele fala, mas mesmo quando ele atuava, você não via nem lampejos do Veiga que estava jogando há uma semana atrás, antes de ir para a seleção. É só uma questão física? É só uma questão de treino? Eu não sei. Por isso que seria ideal que ele fosse mais transparente. Ele não precisa ser, como ele falou. Ele não precisa ser. Eu não acho que ele tem que ser também. Eu só acho que sim, que se houvesse mais transparência, ia ficar menos ruído, menos especulação do que poderia estar acontecendo. Ninguém falou que foi o que aconteceu. O Veiga se deslumbrou. Ninguém falou isso. O que eu vi todo mundo falando é especulando. Será que não aconteceu isso? Porque ele falou isso do Danilo. E do Gabriel Menino também, se eu não me engano, ele falou. Ele falou de 2 atletas que vieram da base do Palmeiras. E ele fez questão de falar. E com o Veiga, curiosamente, não aconteceu. Né? E ele estava jogando mal também, após voltar da seleção. Enfim, né, gente? Eu vou finalizar o podcast de hoje. Parabenizar o Palmeiras, o Abel Ferreira. Eu acho que o trabalho segue absolutamente normal. Segue absolutamente normal. Como eu disse, eu fiz as minhas críticas quando o Palmeiras estava naquele momento de baixa, né? Mas eu faço meia culpa aqui. A gente se esquece que o Abel é um treinador jovem. Ele vai falar isso nesse ponto, em algum ponto da coletiva, tá? Eu sou muito jovem, ainda tenho 10 anos de treinador. E como eu falei, é o primeiro trabalho que ele tá há tanto tempo num clube. Ele tá aprendendo tudo isso agora. É natural, né? É natural. Mas a cobrança eu acho que ela tem que acontecer. Porque a cobrança, pelo menos a minha, e de muitos outros que eu vejo, de muitos outros jornalistas sérios, é com o intuito de ver o Palmeiras jogar o seu melhor futebol. Tem muitos que torcem contra, né? Tem muitos que torcem contra. Tem muitos que criticam de forma... Jornalistas sérios, né? Tem muitos jornalistas sérios, inclusive, que batem no Abel por bater, por gostar de bater no Abel. Mas tem muito jornalista sério também que, faz a crítica ao Abel, o trabalho dele, para que se veja o melhor. Porque a gente já viu o Palmeiras fazer mais, né? E a cobrança é em relação a isso, a manter esse nível. Só que é muito difícil também, né? A gente se ilude quem acha que é fácil manter esse nível, né? Mas a gente que não tá lá, pra gente é fácil. Enfim, tá, gente? Eu vou encerrar por hoje. Peço desculpas pelo podcast longo. Fecho agora, deixa eu parar de falar, senão vou ficar falando até amanhã. Tô empolgado aqui. A gente vai gravar mais tarde o podcast de Copa do Mundo, tá? Encerramento aí da fase de grupos, as classificadas aí, as últimas classificadas para as oitavas de final da Copa. Infelizmente o Brasil tá fora, né? A gente vai falar mais um pouco sobre a seleção brasileira no próximo podcast, que é o podcast que a gente dedica à Copa do Mundo, tá? É isso. Vou encerrar agora. Desculpa o longo podcast. Se você resistiu aí, fica o meu profundo agradecimento. Deixa uma moral pra gente. Um forte abraço e até mais tarde com o podcast da Copa do Mundo. Tchau.